O nosso assunto é poliedros. Poliedros. Como o nome diz, poli, essa palavra é uma palavra de origem grega, é dividida em duas partes. Poli, muitos ou muitas. E edros. Edros é faces. Então, são figuras com muitas faces. Nós estamos habituados com os polígonos, que tem lados. Exemplo. Ó, um lado, dois lados, três lados, quatro lados, 5 lados, 6 lados. Esse aqui tem 6 lados. O prefixo aqui para quem tem 6 é hexa. Tá? Então, se ele tem 6, ele é hexa. Agora, o que seria um polígono de... Desculpe. O que seria um poliedro de 6 faces? Esse aqui é um polígono com 6 faces. Esse aqui é um poliedro de 6 faces. Ó, ele tem uma face, essa face aqui, tá? Com a de trás, são duas. Uma aqui, mais outra aqui, 4. E essas daqui, com essa daqui, mais duas, 6. Então, são 6 faces. Esse aqui é um poliedro, é uma figura, é um sólido com 6 faces. Então, o poliedro, ele é um sólido. Enquanto que o polígono, ele é plano. Tá? Polígono, ele tem lados. Aqui, ó, um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados. Esse polígono tem 6 lados. Esse poliedro é um sólido que tem quantas faces? 6 faces, ó. Essa face aqui, uma, e a de trás aqui, outra. Então, eu tenho duas faces aqui, ó, essas duas aqui. Eu tenho uma em cima e uma embaixo, mais duas. Duas aqui, na frente, uma na frente e outra atrás. Uma em cima e outra embaixo. Então, uma em cima e uma embaixo, ó. Frente e trás, frente e trás, duas. Cima e embaixo, mais duas, 4. E uma da direita e uma da esquerda, nos lados, 6. Então, esse aqui tem 6 faces. Isso é um poliedro, tem 6 faces. Isso aqui é um polígono de 6 lados. Também tem um polígono, um polígono de 3 lados, é o triângulo. Polígono de 4 lados é um quadrilátero, certo? E o poliedro, ele tem faces. Por exemplo, essa face aqui é um quadrilátero. Aliás, nesse aqui, todas são quadriláteros. Mas nós podemos ter poliedros que tem uma face assim e outra assim, entendeu? Ele pode estar assim, ó. Ele pode ser um poliedro, um sólido, mas aí ele tem uma face triangular, uma face quadrangular, uma face hexagonal e assim vai, entendeu? Triângulo, pentágono. Então, são faces do poliedro. O poliedro, ele tem várias faces. Nesse caso aqui, esse poliedro, ele tem 6 faces. Então, continuando naquele poliedro, vamos fazer ele aqui, vamos desenhar aqui. Ele tem
uma face quadrangular, né? E tem uma outra face aqui quadrangular. Atrás. Aí eu vou ligar o ponto aqui, tem uma em cima. Vou ligar aqui embaixo, tem uma embaixo e tem as dos lados. Aqui essa daqui é tracejada. Nesse poliedro, ele tem quantas faces? Ele tem 6 faces. Ele tem também esse ponto daqui, que é o ponto de encontro dessas retas. Tem esse e tem esse. Tem esse e tem esse, tá? Tem esse aqui e esse aqui. E tem esse, e ainda tem esse aqui atrás. O nome disso são vértices. Então, ele tem vértices, que são esses pontos de encontro aqui. Então, aqui, ó, o nome disso é vértice. Além dele ter faces, ele tem faces, tem vértices. E ele também tem essas linhas aqui, ó. Essas linhas que formam aqui, ó. Essa linha, essa e essa. Então, ainda tem essa daqui e essa. Ele tem essas linhas. O nome dessas linhas são arestas. Arestas. Teve um matemático que criou uma relação entre vértices, faces e arestas. Uma relação relação matemática. A relação dele falava assim, o nome dele, Euler, ou como do alemão, Euler. Euler ou Euler, tanto faz. Mas já portuguesado, Euler, tá bom? A relação dele diz o seguinte, relação de Euler. O número de vértices mais o número de faces menos o número de arestas sempre vai dar um número. Que número? Sempre dá 2. Então, se nós somarmos os vértices mais as faces e subtrairmos as arestas, sempre vai dar igual a 2. Sempre. Tá? Então, essa é a relação de Euler, ou de Euler. Ok? E aí a gente pode ver se ela se aplica aqui. Se vai dar 2 mesmo, nesse caso. Nesse poliedro aí. Tá bom? Vamos dar uma olhada? Vamos ver se aplica? Vamos ver. Se nesse caso se aplica. Então vamos lá. Esse poliedro aqui, ele tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4. Ó, ele tem 4 embaixo e 4 em cima, certo? Então eu posso dizer que ele tem 8 vértices, não é isso? Ó, 1 vértice, 2, 3, 4, aqui embaixo tem 4. Então ele tem 8, 4 com mais 4, 8. Quantas faces ele tem? Tem 6 faces. Quantas arestas ele tem? As arestas são essas linhas aqui, ok? Então vamos ver aqui. Eu tenho 4 linhas embaixo e 4 em cima. 4 mais 4, 8. E eu ainda tenho 4 aqui, ó. 2 e 2, 4. Então eu tenho 4, 4 e 4. Então de arestas, 4 mais 4 mais 4, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. A relação de Euler diz o seguinte, o número de vértices mais o de faces, menos as arestas, tem que dar quanto? Sempre vai dar 2. Então vamos ver. Se
se aplicar aqui, não digo uma prova, mas é um indício que está certo. Vamos ver se ela se aplica nesse caso aqui. Vamos ver. Eu tenho 8 de vértice mais F, 6 faces, menos 12. Isso tem que dar quanto? 2. 8 mais 6, 14. 14 tira 12, dá 2? Dá. Então, nesse caso aqui, a relação de Euler funcionou, ok? Então, agora, vamos ver um outro caso. Vamos ver um outro caso se ela se aplica. Um poliedro, tá? Vamos dizer um poliedro que tem... Vamos usar aqui, vamos aplicar essa fórmula aqui, como a gente vai resolver, ok? Um poliedro tem 8 faces e 12 vértices. Quantas arestas ele tem? Quantas são as arestas? Quantas são as arestas de um poliedro que tem 8 faces e 12 vértices? Tá? Então, vamos lá. A gente coloca assim, faces 8, vértices 12. Qual é o número de arestas? Aí nós vamos calcular, tá? A gente vai aplicar aqui, nesse problema. Ele é um poliedro assim, ó, ele tem 8 faces e 12 vértices. Ele tem 8 faces e 12 vértices. Então, a gente vai aplicar essa relação aqui. Ó. Vamos aplicar ela? Vamos aplicar ela aqui. V mais F menos A é igual a 2. Quanto é que é o V? 12. Quanto é que é o F? 8. Quanto é que é o A? Não sei. Isso tem que dar quanto? 2. Quanto é que dá 12 mais 8? 20. 20 menos A é igual a 2. Como esse A aqui está negativo, eu vou mudar ele para o lado de cá, fica positivo, não é isso? E esse 2 aqui está positivo, eu vou jogar ele para o lado de lá. Então, eu troquei de lado. Era mais 2, veio para cá, menos 2. Era menos A, ficou mais A. Qual é o valor do A? A é igual a 18. Pronto. Então, resolvemos esse problema, tá? Agora, tem um outro tipo de problema para nós resolvermos, em que ele não dá assim, ele dá o número de faces. Por exemplo, um poliedro tem assim, ó. Aqui ele deu, nesse problema, ele deu 8 faces e 12 vértices. Nesse problema, agora que vai surgir, ele vai dar 6 faces, mas ele vai falar quantos lados tem a face. Por exemplo, um poliedro tem 6 faces quadrangulares. Vou botar aqui. Quadrangulares. Tá? Então, são 6 faces com polígonos de 4 lados. Aí, e 2 faces hexagonais. Hexagonal é uma face que tem, ela tem 6 lados, ok? Faces hexagonais. Aí ele pergunta, qual o número de vértices? Qual o número de vértices? Esse tipo de problema, ele tem uma característica, o seguinte: quando ele fala assim, eu tenho 6 faces quadrangulares, tem 4 lados. Então, se são 6 e cada uma tem 4, é porque ele teria quantas? 24. Então, seria assim, ó, 6, não é isso? Tá? Seria assim, ok?
6 vezes 4, 24. Então, 24 lados aí. E na de duas faces hexagonais, o hexágono tem 6 lados. Então, seria 2 vezes 6, que dá igual a 12. Aí você botaria aqui os hexágonos aqui. Ocorre que num poliedro as faces estão ligadas, tá? Aqui, ó. Esse poliedro aqui, as faces estão ligadas. São faces, estão ligadas. Ocorre que esse quadrilátero aqui, ele tem esse lado, ó, quadrangular. 1, 2, 3, 4. Ocorre que esse lado aqui também faz parte desse lado aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Então, esse lado, ele faz parte desse e faz parte desse. Então, nesse poliedro aqui, eles vão estar juntos. Vai ter um quadrado aqui que vai estar com um quadrado. Esse lado aqui, ou essa aresta, está sendo contado 2 vezes. E se tiver um pentágono aqui, um hexágono, esse aqui está contado 2 vezes também. Tá? Se tiver um quadrilátero aqui, esse aqui está contado aqui e aqui, contado 2 vezes. Ou seja, se nós somarmos aqui, todos eles vão estar dá 36. Só que eles estão contados 2 vezes. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos dividir por 2. Então, nós vamos dividir por 2 para saber o número de arestas. Ok? Então, nós vamos dividir por 2 para saber o número de arestas. Então, o número de arestas vai ser igual a 36 dividido por 2. Por 2. Quanto é que dá 36 por 2? Então, eu achei aqui o número de arestas. Tá? Como é que eu acho o número de arestas? Se o problema diz que tem 6 faces quadrangulares, 6 quadrangulares é 6 vezes 4 dá 24. Então, nós teríamos 24 arestas. E 2 faces hexagonais, aqui tem 6. 2 vezes 6, 12. Só que nós sabemos que seria 36 arestas. Só que essas arestas, elas estão contadas quantas vezes? 2, tá? Como essa aresta aqui, ó. Essa aresta, tá? Ela faz parte dessa face e faz parte dessa face. Essa aresta aqui, ela está contada 2 vezes. Essa é quadrangular e essa também é quadrangular. Essa frente aqui é quadrangular e esse aqui também é quadrangular. Só que está contado 2 vezes. Então, se está contado 2 vezes, a gente vai dividir por 2. Mas ele quer saber quem? O número de vértices. Ele não está perguntando o número de arestas. Então, o que nós vamos fazer? Jogar na fórmula de Euler. Só que para nós sabermos o número de vértices, nós também temos que saber o número de faces. Ele tem 6 faces com mais 2, ele tem 8 faces, tá? Ele tem 6 faces quadrangulares e 2 faces hexagonais. Ele tem quantas faces? 6. Ele tem quantas arestas? 18. Jogando na fórmula de Euler, V mais F menos A é igual a 2. Quanto é que é o V? V é qual o número de vértices? É quanto nós queremos saber. Vértice mais 8 menos o A é 18. Isso tem que dar igual a 2. 8 com menos 18 vai dar negativo. O 18 é maior que o 8. 18 menos 8 dá 10. Ok? Passa esse menos 10 para o lado de lá, vai ficar 2 mais 10. Vértice é igual a 12. Então, nesse caso aqui, resposta, 12 vértices. Tá? Ok?
Então, nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos resolver mais exercícios sobre isso daqui, sobre poliedro.